né? São famílias que ficaram pobres, etc. E às vezes tem famílias que têm muito dinheiro, mas não querem preservar porque querem especular em cima daquele imóvel. Então são situações que precisam ser, né? São várias situações. A prefeitura pegou 2 imóveis que eram de interesse de patrimônio e desapropriou na justiça, não pagou. Ela retirou do proprietário, justificando pelo patrimônio a não preservação. Não foi desapropriação a custo. Foi processo judicial, que a prefeitura ganhou na primeira e segunda instância, comprovando que aquele imóvel de interesse do patrimônio estava sendo degradado propositalmente pelo proprietário para fins de especulação. Um desses imóveis vai virar Casa da Memória, vai ser inaugurado esse ano como Casa da Memória em Amparo, com dinheiro do DAD e da prefeitura. Foi revitalizado esse imóvel inteiro. Quem vai tomar conta da Casa da Memória é o professor Roberto Pastana, que é um historiador, um cara brilhante. Mas é uma briga, assim, a gente, né, isso é um negócio muito, muito difícil de acontecer. Mas a gente encarou várias questões aí, tinha isso como uma meta e tinha que fazer. No caso da lei, então, foi feito esse programa de poluição visual. É uma lei que está em vigor até hoje. Isso é uma cartilha, né? Não é uma cartilha, é uma cartilha, que aí ela regulamenta, então, esse tipo de publicidade. Né? A recuperação do patrimônio, determina, então, como é que tem que ser feito, letreiro, etc, etc. Isso aí passou a ser, então, obrigatório. E na época a gente entrou com a lei e entrou com a fiscalização forte, bem forte mesmo, com muita gente na rua, fiscal, mandando brasa e orientando, e sempre tendo esse cuidado de fazer essa orientação. O resultado, então, foi esse, como eu falei para vocês. O que a gente não colocou na lei? Cor. A gente não colocou cor. Então, isso foi algo engraçado. Tira-se todos os letreiros, tira as placas, tira tudo. Fica o imóvel. Como é que o meu vai chamar mais a atenção do outro? Pintando. Então aí vem várias cores, assim, começa a ter laranja, pink, né? Então é algo que a gente não colocou na lei. Mas há uma recuperação, né, de fato, da tipologia, dessa paisagem toda, né, se reconstrói isso. A cartilha, a forma aqui no Centro Paula Souza. Centro Paula Souza, ele é uma escola técnica do governo do estado, né? E aí nós colocamos lá, junto com o Centro Paula Souza, a formação de curso de pedreiro, nível 1 e nível 2, que era 40 vagas, né, para já olhando para a formação de pedreiro que tivesse conhecimento na técnica dessas construções de época, né, com taipas e pau-a-pique, enfim, ornamental. Então, em 2003, em 2012, foi feito o nível 3, uma turma só, foi feito para a recuperação daí com técnicas de patrimônio. O mercado municipal ele foi restaurado, então aí o mercado tinha, né, foi feita essa agência de turismo receptivo, uma choperia, restaurante escola, empório, café, foi feito toda através de concessão para o setor privado, né, a revitalização dessa área, que está abandonada, a concessão foi retirada, não sabe nem o motivo disso tudo, é uma área que está abandonada, assim, é uma tristeza enorme. O prédio está lá, está recuperado, mas não tem uso mais. Materiais educacionais, e aí esse é acho que o grande digamos, a cereja do bolo, né? Assim, é o xodó do programa inteiro, porque, e aí quem desenvolveu isso foi o professor Lima, que incluiu na grade curricular das escolas do município, 25 escolas municipais, 2 entidades, 5 escolas e outras redes, estadual particular, o projeto Descobrindo Amparo. Então foi feito um livro didático, contando essa história do patrimônio, essa história do desenvolvimento urbano de Amparo. Foi feito esse livro didático, assim, a história passa pelo patrimônio, a história passa por reconhecer isso. Isso foi colocado na grade curricular das escolas como uma matéria obrigatória, uma disciplina obrigatória, com um encerramento no final do ano, sempre com concurso, premiando os alunos que se destacaram nisso. Isso é algo formidável, assim, e parece que até hoje está ainda sendo, está funcionando. Parece, não tenho certeza. E aí ele foi, então, publicado, né, no Fórum Nacional do Patrimônio Cultural, tem essa publicação, e aí esse projeto virou uma referência, e aí eu, como secretário na época,
fui para São Paulo, fiz uma apresentação na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, depois fui para Belo Horizonte, fiz uma apresentação também, que na época era um programa da região metropolitana de Belo Horizonte, para a revitalização das cidades em torno. E fui para Recife, fiz também uma palestra, que eram oficinas do Ministério das Cidades com as melhores práticas, na época considerada, de projetos para a cidade até 100 mil habitantes, que valeriam a pena ter o conhecimento dessa experiência. Aqui é o carnaval. Olha lá. É isso. Valeu. Obrigado. Vamos abrir mais uma rodada, então? Obrigada, Eduardo. A gente fica com vontade de ter isso aqui também, né? Oi, gente. Vamos para as perguntas, então? Alguma pergunta? Eric? Boa tarde. Você mostrando aí o projeto de amparo, né? Aqui em Piracicaba nós tivemos um projeto Beira Rio, não sei se você conhece também. Foi feito em terminado em 2004. E na época, eu me lembro que havia essas discussões que você colocou aí, era muito parecida aqui. A não aceitação da mudança, a própria Rodoporto ficou um tempo sem atividade econômica por conta da reforma e tudo mais. Aí eu queria saber, assim, na época eu senti e sinto até hoje que esse tipo de projeto, ele depende de uma adesão do público, sobretudo, né, de quem vai utilizar aquilo para o comércio. Você conseguiu sentir lá em Amparo que houve essa resposta da população, porque a gente sabe que isso depende de muita vontade política, né, de quem está no governo e queira fazer. Você sentiu que isso deu um retorno, ou ainda falta compreensão sobre esse tipo de intervenção pública? Tem mais alguma, gente? Duas aqui. Deixa eu passar para ela primeiro que pediu. Bem, meu nome é Bianca e eu gostaria de perguntar sobre os argumentos que nós podemos usar para convencer essas pessoas. Quais são os argumentos que a gente pode falar para se tornar mais fácil convencer as pessoas que isso é uma necessidade da cidade? Tem mais uma aqui, Silvia. Oi. Aqui você atribui o abandono do projeto. A primeira pergunta, qual é que é o seu nome mesmo? Eric. Adesão. Unanimidade é difícil. Eu, assim, tiveram situações de muita dificuldade mesmo, nesse convencimento, né? Já respondendo um pouco a sua pergunta, que é um processo de convencimento. Como é que eu vou convencer uma família que depende daquilo para viver? E eu vou ficar 6 meses quebrando a calçada dela. Então, assim, é completamente compreensível esse ponto, né, de entender de forma específica a dificuldade de cada um, né? Mas passa a ser algo pela vontade política maior, de interesse maior. O convencimento é tentar demonstrar que o resultado que vai acontecer ao longo do tempo vai beneficiar esse mesmo proprietário do imóvel, do comércio, né, que a requalificação dessa área, sempre com cuidado de entender o que é requalificação, revitalização, regeneração, que são vários termos, às vezes eles se confundem um pouco nos seus conceitos, que podem, desde uma especulação muito forte, o poder público botando dinheiro, que vai valorizar aquilo, do ponto de vista imobiliário, isso pode ser ruim. Ao mesmo tempo, requalificação no espaço público, que é do interesse coletivo de todos. Então, assim, como é que faz esse convencimento? Corpo a corpo, tentando conceitualmente, né, com conhecimento, demonstrar que aquilo tem um impacto turístico, tem um impacto econômico, tem um impacto na propriedade privada, que é o interesse dele, tem um impacto do uso coletivo, social, que a sociedade vai se beneficiar com aquilo, que a cidade vai se beneficiar com aquilo, enquanto futuro do ponto de vista econômico, turístico,
de visitação, de eventos culturais. Quer dizer, é um centro que ele deixa de ser esvaziado pela nova função que ele adquire, só comercial e serviços, e passa a ter uma outra vida, que garante o comércio e o serviço, mas garante também um uso gastronômico à noite, um evento cultural que pode se consolidar pela própria história, que às vezes ela está ali meio, sabe, guardada, né? Quer dizer, Piracicaba tem um centro lindo, tem o rio, quer dizer, como é que a gente não pode... Tem o Teatro São José. Eu sou piracicabano, eu lembro do rio, eu lembro da Rua do Porto, que era tráfico de drogas, antes do parque, antes da prefeitura nova. Eu lembro muito bem dessa época. Era uma área que estava completamente abandonada, entendeu? Então o projeto Beira Rio, ele é um exemplo vivo na cidade de Piracicaba do que aconteceu quando olhou para essa área e propôs um projeto que virou uma referência nacional. O projeto Beira Rio é uma referência nacional. Ele é estudado academicamente por várias universidades. Eu falo de Parque Linear, o projeto Beira Rio está lá como referência. A Laís, que vai vir aqui falar semana que vem para vocês, vai falar muito sobre isso. Pode ter uma série de problemas. Enfim, nada é perfeito, ou nada tem a unanimidade que deveria ter, nada. Mas é uma obra, um projeto de revitalização de margem de rio que tem um reconhecimento nacional. E todo fim de semana está lotado. Está lotado. Então, assim, essas questões que acabam exemplificando e trazendo o argumento de convencer, vale a pena, entendeu? Vai passar aí 1, 2 anos de dificuldade, vai ser difícil. Mas lá na frente, olha no horizonte, olha lá para frente, isso aí vale a pena. Acho que a Rua do Porto demonstra isso em Piracicaba. Vocês têm aqui tem um exemplo real, né? Então, acho que o argumento, como é que é o nome dela? Ele vai muito nessa linha, né? O convencimento, ele vai muito nessa linha, entendeu? De enxergar isso a médio e longo prazo, né? Quais são os efeitos disso, entendeu? E aí a sua pergunta foi? O abandono? Poxa, é difícil. Mesmo no plano diretor, está lá como uma política obrigatória a ser cumprida, o sucessor, que ainda é o prefeito, né, foi reeleito, ele parou. Ele não só parou o projeto do centro, como abandonou o mercado e terminou com a concessão, como parou o Parque Linear também, que também está no plano diretor como um projeto obrigatório. Parou. Aí você pode imaginar todo tipo de coisa. Não é um prefeito que tem... não é um cara republicano. É um cara que olha para o governo e se centraliza nele como se fosse o dono daquilo. Entendeu? E no varejo, fica tratando troca. Sabe varejo? Política de varejo? Não pensa em política macro, urbana, não pensa médio e longo prazo, pensa varejo. Vou ficar trocando interesse para atender fulano, beltrano, ciclano, e aí meu governo é esse. Política de varejo é padrão. Então não enxerga dessa forma. Então parou. Eu não sei dizer exatamente por que parou. Parou, infelizmente. Por quê? Porque só um detalhe que eu não falei para vocês. De onde tira dinheiro para fazer tudo isso? Uma cidade que tem 70 mil habitantes, como é que consegue dinheiro para fazer 9 quilômetros de parque, projeto do centro, prefeitura nova, estação de sistema de esgoto? A gente fez muita coisa lá, muita coisa. Né? Dois momentos. O primeiro, a primeira década do ano 2000 foi uma época que o governo federal tinha muito recurso. Prefeituras que estavam estruturadas, que tinham projetos a apresentar, foram lá e pegaram dinheiro. A gente fez isso. A primeira década do ano 2000 a 2008, principalmente, né? Foi onde houve realmente recursos bem, né? Então, quem tinha projeto foi lá e pegou e fez. Né? Convênio, né? Captava recursos, programa de reabilitação do centro, ia lá e captava recursos, programa entrava no programa de parques urbanos, programa de ciclovia, tudo isso estava disponível, vários programas, programa de habitação social, Sistema Nacional Social. Então, tinha fontes de recurso federal que bastava ter a capacidade de fazer projeto, ir nas fontes e pegar o dinheiro, entendeu? E taca o pau. Nós conseguimos, nessa época,
quase 60 milhões de reais só em convênio. Só em convênio. Amparo é uma cidade que é estância turística. Estância turística tem, pelo governo do Estado, através de um artigo 180 da Constituição do Estado, que toda a arrecadação municipal oriunda do ICMS, da produção industrial gerada no município pelo ICMS, obrigatoriamente, todo ano, volta 1% do ICMS para obras ou ações e programas de interesse turístico. Então, todo ano, isso é feito pelo DAD, é o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias. Todo ano a gente tinha amparo, e ainda tem todo ano, estância turística, Piracicaba não é, por isso que não tem. 4 a 5 milhões de reais para investir em obras de interesse turístico. Todo ano. Isso fez com que a gente tivesse a capacidade de planejar, ano a ano, obra do parque, obra do centro, obra da prefeitura. Por que parou de fazer? Eu não sei aonde está usando esse dinheiro, porque todo ano pinga lá 5 milhões na conta da prefeitura para obra de interesse turístico. É obrigatório. É convênio obrigatório. No caso de amparo. Aqui não é instância, né? Alguém mais, acho que... Então é isso. Quem mais? Acho que aqui quem quer? 3. Quer falar primeiro, Tô? Agora vai ficar difícil, hein? Eia. Briga de família. Eduardo, você é arquiteto, você é urbanista. Ele é meu pai, viu? Essa é minha obra-prima. Você construiu aquele parque lá em Amparo. Eu conheci, lindo, lindo demais. Aqui em Piracicaba, nós temos um rio e um problema mais ou menos desse tipo. A prefeitura construiu, em cima da ponte lá do Mirante, um mirante lá, muito lindo. Tanto é que faz parte da propaganda desse Brasil visto de cima. E construiu entre a ponte do Mirante e a ponte do shopping, uma área muito bonita também, muito espremida para carro, mas muito bonita turisticamente. Mas nenhum dos dois lugares tem frequência. Você não vê nenhum carro nenhum, não vê gente nenhum nesses dois lugares. Creio eu que o motivo principal é que não tem um lugar, nesses dois lugares aí, não tem um lugar para estacionar um carro. Não tem estacionamento. Você tem que estacionar 300, 400, 500 metros, talvez. Como arquiteto, como urbanista e como a experiência que você teve, que sugestão poderia apresentar, ou que sugestões poderiam apresentar para motivar a frequência desses lugares? Queria, na sua opinião, se o carro no centro realmente mata o movimento, se as casas que estão vazias no centro, existe alguma experiência de habitação de cunho social, de reaproveitamento. E só para informar, a Tribuna de Piracicaba, um jornal daqui, disse que, você conhece, deu uma notícia, acho que ano retrasado, que em 2016 passou 1 milhão de pessoas na Rua do Porto. E aí o governo vai buscar empresa do outro lado do mundo, né? O rio nunca seca, a empresa morre, vai embora e larga todo mundo aí, né? E o rio não. E o projeto poderia ter varado a ponte, porque lá ao lado da Pedreira do Bong, que é uma maravilha, tacou 2 avenidas lá, agora a trepidação derruba a pedra, que poderia ter envolvido toda aquela região e teríamos uma fonte de geração de renda permanente, né? E um cartão postal. Oi, boa tarde. Meu nome é Iri, sou engenheiro ambiental, cidadão piracicabano. É uma curiosidade, na verdade, que nesse processo de amparo e do patrimônio histórico de amparo, se além do patrimônio histórico, foram abordadas questões vinculadas à geoconservação ou ao geopatrimônio. E vou contextualizar, né?
Porque minha preocupação, né? Hoje, Piracicaba não depende mais da captação de água para abastecimento público do rio Piracicaba. E cada vez menos não pode depender dessa estratégia devido à renovação da outorga do sistema Catareira, que obriga a liberação de água para a região baixa do Piracicaba a ser menor do que na antiga outorga. Então, hoje, Piracicaba depende do rio Corumbataí. Existe um projeto de construção de uma mini cidade na bacia do Corumbataí. E, por outro lado, existe também uma parceria da USP, Unicamp e Unesp, que estuda e pesquisa a criação do primeiro geoparque no mundo, que seria delimitado por uma bacia hidrográfica, que é o geoparque da bacia do rio Corumbataí. Eu não sei se é um projeto executivo, imagino que é só um projeto de estudo, de pesquisa. Então, são questões conflituosas e contraditórias e que envolvem a cultura de como que nós, sociedade piracicabana, olhamos, vamos explorar infinitamente os recursos da bacia do Corumbataí, né? E correr o risco de não ter onde captar água, ou vamos olhar para a preservação do patrimônio, seja ele histórico ou natural. Tá. Deu? Eduardo, a minha é bem simples perante essas que você já esteve. Como sociedade civil, como que se pode retomar um projeto tão lindo desse como foi em Amparo, que infelizmente, como você mesmo disse, hoje quem administra não tem essa abertura, né? Então, assim, perante tudo isso, como que a sociedade civil pode buscar alternativas e fazer com que isso continue? Porque, olha, vou te falar, fiquei com inveja. Porque é lindo demais. E Piracicaba tem espaços maravilhosos que a gente olha e dói ver que está indo embora. E que as pessoas não entendem o quanto aquilo é importante para a nossa história, né? Eu vejo aqui, eu vejo cada casarões que eu fico... Eu estava falando com ela aqui, eu fico desesperada, porque é lindo demais. E as pessoas não entendem isso, que é a nossa história. É o nosso passado, é o nosso presente e vai ser o nosso futuro, através de filhos e netos. Como é que a sociedade pode buscar isso novamente, Eduardo? Vamos lá. Só uma coisa que me chamou a atenção hoje. Ali em frente ao Maravilhoso, cortaram 2 seringueiras. Foi isso? Foi isso? Eu fiquei... Aquilo para mim representa... Por que fizeram isso lá? Gostaram? Mas por quê? Porque estava apodrecida a árvore? Estavam? Ah, tá. Então era uma questão não... Tá. Não, que é um impacto enorme, né? Porque são lindas, são árvores lindas, né? Nossa. Bom, acho que a primeira coisa, respondendo a sua pergunta, pai, por que não dá certo? Eu não sei se é o termo dar certo ou não dar certo. Eu acho que o projeto que foi proposto, principalmente do trecho que fica ali atrás do Lar dos Velhinhos, ele é um projeto de circulação de passagem. Se revitaliza a área. Eu acho que a questão do projeto também pode responder muito isso, entendeu? O que se optou como projeto ali foi algo de pavimentar aquilo como uma área de passagem com controle por conta da redução da área de veículo, né? Ainda tem o controle, tem a passagem, mas é um controle mais reduzido, né? E uma pavimentação ao longo desse trecho, como se fosse áreas de caminhada, tem ciclovia ali, não tem? Tem ciclovia. Então, acho que ali a questão da opção do projeto foi um pouco essa. Como é que as pessoas vão usufruir daquilo? Talvez com o tempo, colocar quiosques, áreas de uso comum. Tem ali poucos bancos ali que faz um certo desenho, mas assim, ainda é muito árido, né, do ponto de vista da área desocupada. É muito sol, né? Quer dizer, tem ali plantação, arborização, para árvores que vão crescer ainda com o tempo, mas na área em si, tirando a área de preservação, que é a área de preservação permanente, que é aquela área toda já recomposta na mata, na beira do rio, essa área é uma área ainda árida, né? Se caracteriza um pouco por esse... Essa é a minha impressão, que aquilo foi uma opção de projeto, não necessariamente uma opção de acesso,
pelo carro. Não acredito muito nisso. Assim já um pouco a questão do centro. Culturalmente, a nossa vida se pauta pelo sistema rodoviário, né? A nossa opção enquanto sociedade histórica foi desmontar uma malha ferroviária funcional e optar pelo sistema de veículo individual. Então isso é algo que está enraizado na nossa cultura. É difícil mostrar que as áreas que podem ser revitalizadas, como áreas centrais, por exemplo, basta um calçadão com áreas de estacionamento, bolsões de estacionamento, onde as pessoas vão andar, vão sair do seu carro e vão andar nessas áreas. Ou vão chegar de bicicleta, ou vão chegar com o transporte público. Assim, mudar esse paradigma é geracional. O que eu acho? Que nós estamos nesse caminho. É uma agenda de discussão que faz parte de planos diretores, que são eixos estruturais, preservação de patrimônio, sistema de mobilidade. Tudo isso é agenda nova na nossa história. Começar a discutir a função do carro, o sistema de transporte, porque a gente precisa disso, né? A gente precisa olhar com essa perspectiva. Isso, né, na minha modesta opinião, não há um plano diretor hoje que é elaborado, revisado, que não tenha no seu texto mobilidade urbana. Não tem, em nenhuma cidade. Habitação de interesse social, aí um pouco na questão que você coloca, e também na outra questão que foi pontuada, sobre o uso. Habitação, que é a que você colocou, do geo patrimônio, né? Eu não conheço o geo patrimônio, então, se eu não conheço hoje, na época, muito menos. Eu acho que é algo novo, né? Acho que é uma coisa que está se apresentando como uma ciência nova, talvez. Nova do ponto de vista mercadológico, enfim, não sei. Mas a gente, na época, em Amparo, olhando sobre esse aspecto dos imóveis vazios, criar uma política vinculada com a habitação de interesse social. Uma linha, seja por locação social, seja por desapropriação para ter patrimônio, a prefeitura ter patrimônio de habitação. Na época se estudou e tentou incorporar ao programa ações que voltadas a isso, mas nós não tivemos a capacidade de fazer. Mas é uma agenda importante, porque há um conjunto de imóveis vazios nas áreas centrais que precisam ser não só revitalizados do ponto de vista do interesse do patrimônio, enquanto paisagem, mas principalmente enquanto uso. Porque é esses imóveis ocupados que vão fazer do centro ocupado também, que vão tornar o centro ocupado, né? No seu uso econômico, na sua vida cotidiana. Você entendeu? Então, assim, tem que estar nós vamos falar de patrimônio aqui em Piracicaba, nós temos que falar sobre isso. Nós temos dos imóveis vazios, temos que falar dos imóveis vazios do centro. É propriedade privada, cria programa vinculando isso. Locação social, por exemplo. Enfim, outras possibilidades, né? É uma coisa que se discute bastante enquanto uso. Do ponto de vista do geo, eu gostaria até depois de conversar com você para entender melhor o que é isso, né? Como é que isso pode ser incorporado nessa discussão. Nós estamos nessa fase agora aqui em Piracicaba. Então, vamos trazer essa matéria aí, vamos trazer isso para, né, para entender, até a sugestão do Ciro, trazer até para um debate, porque é algo muito novo, né, de desconhecimento, acho que total, né, do público. Talvez seria legal você trazer isso para a gente, entendeu? De uma forma mais didática e tal, mas incorporar. Enquanto, por que não continuar? O que a sociedade civil pode fazer para continuar a política? Acho que nós estamos fazendo, de alguma forma nós estamos fazendo, né? Estamos fazendo. A continuidade, sim, o plano diretor, ele tem um pouco essa função, né? Quando fala, a cada 10 anos, ultrapassar a gestão, sair de uma e ir para outra, mas olhar para esse futuro, garantindo que aquilo continue. Porque aquilo está legalmente constituído e consolidado, entendeu? Agora é difícil, né? Assim, porque em Amparo, depois de fazer tudo isso que a gente fez, há uma sensação e uma certa frustração da população não ter tido essa reação que você falou.
Eu esperava também, depois de quase 5 anos, que fosse uma reação espontânea da sociedade, sabe? No sentido de ir lá e buscar, e exigir o que está lá. Mas não aconteceu até hoje, entendeu? Mas vai se apropriando aos poucos, né? O carnaval está indo para o centro, está tudo preservado, assim, as calçadas estão preservadas, toda a infraestrutura está preservada, a lei de fachadas, de consolidação das fachadas está ainda em funcionamento. Então, assim, não houve, digamos, uma regressão. O pior é quando isso volta para trás, né? Sensação, não voltou. Fora o mercado municipal, não voltou para trás. Está lá, está tudo lá. Esperando, de alguma hora, aquilo ser retomado, ou ter uma manifestação espontânea da sociedade civil que exige aquilo como uma política de continuidade, entendeu? Mas acho que o processo de participação, né? Acho que tem o professor Pedro Pontual, né, que é um cara que foi secretário de Governo e Cidadania na gestão do Celso Daniel em Santo André, que virou um governo referência, né? O governo Celso Daniel, na época, virou assim, uma referência, porque estava bem dentro da discussão da política urbana, da reforma, da inovação, da participação. E o Pedro Pontual é um baita acadêmico, um cara muito fera, entendeu? E ele fala isso, o processo participativo no Brasil é imaturo ainda, ele é um bebezinho, ele está em gestação. Então a gente ainda não tem, a gente percebe que nesses últimos anos, independente das agendas polarizadas, né, ou das questões polarizadas que se estabeleceu nessa linha, né, há um movimento das pessoas. Seja pelo radicalismo, ou seja por simplesmente começar a querer entender as coisas. Então, eu acho que a gente está avançando, de certa forma. Estamos, de certa forma, avançando. Mas ainda é imaturo, porque a gente ainda se contamina com uma série de questões que não valem a pena e só atrapalham. Entendeu? Mas a gente está avançando. Eu acho que essa iniciativa feita pela escola legislativa, né, vocês aqui até agora comigo e tal, é uma coisa que é importante, entendeu? É muito importante. Então, acho que a luta continua. Posso fazer uma questão também? Rapidinho. De acordo com as duas apresentações, acho que dá para... Não, acho que dá até para a gente linkar um pouco, pensando no estudo de impacto de vizinhança como contrapartida para uma requalificação histórica, patrimônio, enfim, acho que até estou falando para a Nancy que o Marcelo também está aí, né? Acho que é um representante do Poder Executivo e do Conselho, está no CODEPAC. Então, talvez pensar em alguma proposta no plano diretor de contrapartida de EIVs, né? Contrapartida não seria a EIV é medida mitigadora e compensatória, mas contrapartidas, legislação de contrapartidas para a revitalização de uma praça, por exemplo. Né? A gente fala tanto de revitalização de praça, revitalização de patrimônio, de repente pensar nisso como proposta aqui do grupo, e, enfim. Eu já vou passar, Eduardo. A gente tem a presença bacana, ter o Marcelo aqui com a gente também, que cuida aí do patrimônio histórico, né, da nossa cidade. Eu estou querendo ver se ele quer dar uma palavrinha, mas a gente já amarrou alguma coisa aqui. Da gente trazer, a escola do Legislativo é assim, né? Passou perto, a gente já vai. Mas se a gente traz uma discussão, uma mesa redonda sobre o patrimônio histórico do nosso município, trazendo alguns historiadores, algumas historiadoras, né? E se a gente consegue aí fazer uma tarde, ou sei lá, um ciclo, aí a forma a gente pode... Fechado? Tá bom. Aí ele fala, então, nessa vinda, né? A gente sentando aí para conversar. Passar, então, para o Eduardo responder? Não, acho que dá para... qual é o estágio da discussão, da revisão do plano? Como é que a gente está? Começou a revisão. O Poder Executivo propôs agora a revisão e está agora nessa fase de... Não, então, assim, a própria lei de estudo de impacto de vizinhança da Prefeitura, ela, no artigo 165, ela já abre a possibilidade de fazer o que quiser. Já está lá, já.
Então, até enquanto contrapartida, né? Agora, regulamentar no estudo de impacto e vizinhança questões específicas direcionadas ao patrimônio, ao interesse social, acho que é legal. Interesse social do ponto de vista da regulação fundiária, entendeu? Não ficar naquele campo aberto, genérico, porque ele é perigoso de certa forma, né? Mas talvez vincular diretamente num eixo específico da política de patrimônio, da política de regulação fundiária, instrumentos que façam que o empreendimento privado, pelo impacto ou pela contrapartida, coloque recursos na recuperação do patrimônio e na regulação fundiária e interesse social. Acho que dá para a gente modelar algo nesse sentido, né? Sugiro que a gente faça uma conversa com a promotoria, não só, talvez, aqui de Piracicaba, mas a de Bragança um pouco, chamar a doutora Kelly Cristina para ver o lado, né, da promotoria nessa experiência, como é que ela é uma pessoa super acessível, eu posso tentar intermediar isso, para ter o Ministério Público como um apoiador, né, como um ator importante nisso. Acho que a gente pode trabalhar muito nessa linha, viu? Né? Acho que sim. O conflito, a participação e a manutenção dessas ações, que foram os pontos mais cruciais do que você apresentou aqui hoje, o quanto elas poderiam ser mitigadas com a implementação de uma boa educação de patrimônio histórico, educação patrimonial? Acho que muito, né? Acho que muito, porque a própria na elaboração do plano de reabilitação se identificou como ação estrutural do plano a capacitação. Nessa linha, né, de a gente tentar ampliar o conhecimento, né, dentro de um número de pessoas em aberto, né? Então, assim, se tiver ações, acho que o plano diretor, não sei se ele pode determinar. Ele pode determinar ações, que é garantir que a educação patrimonial esteja vinculada, por exemplo, às escolas, formação, enfim, alguma coisa nesse sentido, como a gente fez o Descobrindo Amparo, né, que a gente incorpora na grade curricular, né, na criança, o entendimento da importância do patrimônio, eu acho que transforma a longo prazo. A longo prazo transforma. É algo que talvez fosse muito interessante de a gente trazer para Piracicaba nessa discussão. E a educação patrimonial dos adultos, que é mais difícil, né? Educar adulto é mais difícil que educar criança, né? Cursos, né? Assim, agendas permanentes que vão nas mesas de debate, que tragam pessoas, historiadores, arquitetos, o próprio Marcelo é uma referência nisso, né? Que mostre, né, para as pessoas a importância dessa história. Né? Por onde nós passamos até chegar aqui, entendeu? E aí estruturar uma política voltada para a educação patrimonial. Assim como se estabelece política para educação ambiental, educação no trânsito, quer dizer, algo que o poder público tenta, e tem que continuar insistindo, mas não é fácil. Mas eu acho que é por aí. Começaria pensando nas crianças, acho que essa jogada é uma jogada boa. Bom, gente, nós temos, acho que, agradecer muito a Eduardo, né? Eu acho que foi uma tarde aí de bastante conhecimento, mas também mexe muito conosco, né? No sentido de, muitas vezes, nós nos acharmos até, assim, incapazes de transformações e de mudanças, mas acontece que o processo democrático todo no país é novo. Então, esses instrumentos que nós temos de participação são relativamente novos. Então, a gente vem também de modelos políticos que ultrapassaram tudo isso. Eu falo muito pelos partidos, né? É de lá que a gente sai, e estão numa forma totalmente desconexa com tudo isso. Independente de partido A, B, C,
são desconexos, né? Então, acho que é para a gente ter esperança e, assim, em cada espaço, a Escola do Legislativo vem nesse encontro de abrir, da gente estar com essa oportunidade de estar conversando aqui, independente de onde cada um sai, né? Mas eu acho que a gente está junto. Eu sei que você é muito do diálogo também, dessa questão da gente conseguir concretizar, né, o trabalho, mas sempre com o diálogo. E eu acho que uma coisa que, não sei se você concorda, Eduardo, mas que a gente ainda não aprendeu é essa transição entre governos, né? Aquilo que é para o município, é do povo, é da construção, independente qual partido que vem, sempre tem coisa boa de todos os partidos e tem erros em todos os partidos. A grandeza do espaço político é a gente conseguir enxergar o que tem de bom no outro, e aquilo ali a gente não pode destruir, porque faz bem à população. E, no fundo, a luta nossa, a gente estava falando aí, né, agora há pouco, espaço político, eu falei, nossa, é preciso coragem. É um espaço que tem que ter coragem para não entrar na roda, né, numa roda que a gente não concorda. E eu acho que esse é o grande desafio. O trabalho que ele fez aqui, a gente imagine todas as dificuldades, a coragem, e não é só isso, retórica e conhecimento, porque só de vontade as coisas também não se transformam, né? Tem que buscar conhecimento. É o que a gente está fazendo aqui. Semana que vem o nosso encontro é na quarta-feira, lembrando então, a gente vai fugir da terça por causa dos palestrantes, mas chamem mais pessoas e cabe a nós também, se tiver 10 a gente fala, se tiver 50, se tiver 100, mas a gente tem o desafio de sempre trazer uma pessoa a mais para a roda aí nossa de conversa. Não sei se você quer fazer alguma consideração final, mas fica a nossa gratidão e a gente tem que aproveitar esses potenciais, né? Seu pai está aqui, ele foi meu professor na Exalc, né? Mas a gente tem que aproveitar todo esse potencial. Nós temos um potencial incrível humano na nossa cidade também, e a gente vai, né, ganchando aí, né, Marcelo? Vem aqui, a gente já pega novas propostas, e a gente tem que aproveitar tudo isso e acreditar que essa transformação vem sim, né? Legal. Eu queria agradecer, né? Acho que agradecer a primeira paciência de todos vocês, estarem até agora aqui comigo, com a gente. Foi uma honra participar disso, é algo que agradeço a Silvia, a Nancy, principalmente. E é essa linha que você coloca, né, Nancy? É a luta mesmo, é acreditar e coragem, né? Coragem para seguir em frente. É isso aí. Obrigado, gente.